Ela se chamava Clara, e por muito tempo ela acreditou que a sua vida era perfeita. Ela tinha uma casa linda, um emprego estável e um marido que ela jurava amar mais do que tudo. Aos olhos de todos, Clara era uma mulher de sorte, daquelas que parecem ter vencido na vida. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que acontecia quando a porta daquela casa se fechava. Ninguém sabia o peso que ela carregava no peito, o medo que sentia todos os dias, e o quanto sorrir tinha se tornado apenas um hábito, e não mais um reflexo da sua alma. O marido de Clara, Augusto, era um mestre das aparências. Em público era o homem ideal, gentil, educado, carinhoso. Mas bastava ficarem a sós para o tom de voz mudar. As palavras se transformavam em lâminas afiadas. As críticas viravam um veneno que escorria lentamente. E pouco a pouco, o amor foi se transformando num campo de batalha silencioso e solitário. Clara vivia em estado de alerta constante, medindo cada frase, cada gesto, tentando desesperadamente evitar a próxima explosão. Até que um dia, depois de uma discussão que deixou marcas não só na pele, mas na alma, ela finalmente fez o que nunca teve coragem. Foi embora. Ela saiu de casa com apenas uma mala, R$ 200 na bolsa e um nó na garganta que sufocava. A sensação era uma mistura confusa de alívio e desespero, como fogo e água. Pela primeira vez em muitos anos, ela era livre, mas não tinha a menor ideia do que fazer com essa liberdade. Ela passou noites dormindo no sofá de uma amiga, procurando emprego, tentando desesperadamente se reerguer. Mas a vida, às vezes, parece testar quem já está no chão. Em poucas semanas, Clara perdeu o emprego. A amiga se mudou, e ela se viu completamente sem ter para onde ir. Foi então que Clara começou a andar sem rumo pela cidade, em busca de qualquer solução. Ela passava as tardes em bibliotecas públicas só para ter um teto sobre a cabeça. Às vezes, sua única refeição do dia era um pão e uma fruta, economizando o pouco dinheiro que restava. Até que, numa manhã chuvosa, ela se sentou em um banco de praça para se proteger da água. E foi ali que conheceu Jonas. Jonas era um homem simples, com o rosto marcado pelo tempo, e o olhar calmo de quem já viveu o suficiente para não julgar ninguém. Ele trabalhava como varredor de rua e todos os dias passava por aquela mesma praça. Ao ver Clara encolhida debaixo da chuva, ele se aproximou com um guarda-chuva velho e disse, com um sorriso gentil: "Não dá para consertar o mundo todo, mas dá para não deixar alguém se molhar." Clara sorriu. Talvez tenha sido o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Aquele gesto pequeno, quase insignificante, acendeu algo dentro dela. Nos dias que se seguiram, ele continuou aparecendo. Trazia um café, um pão, e eles ficavam conversando por horas. Jonas tinha um jeito curioso de ver a vida. Ele dizia que a gente só perde o que é pesado para descobrir o que é leve de verdade. Aos poucos, Clara começou a perceber que o mundo ainda tinha beleza. Jonas não tinha quase nada, mas dava tudo o que possuía: sua gentileza, sua atenção, seu respeito. 3 coisas que ela não via há anos. Ela contou sua história e ele apenas ouviu. Não a interrompeu, não a julgou, não deu conselhos prontos, apenas ouviu. E às vezes, o que mais cura é simplesmente ser ouvido. Com o tempo, Jonas a ajudou a conseguir um trabalho simples em uma padaria da região. O dono, amigo dele, aceitou contratá-la mesmo sem experiência. Clara começou do zero, lavando pratos, e depois foi para o balcão. O dinheiro era pouco, mas a sensação de dignidade era imensa. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela dormia em paz. Mas o destino gosta de testar a fé de quem está recomeçando. Um dia, ao chegar para trabalhar, Clara encontrou a padaria destruída por um incêndio que aconteceu durante a madrugada. Tudo virou cinzas. Ela se ajoelhou na calçada e chorou, sentindo como se o universo estivesse gritando que nada daria certo para ela. E foi nesse exato momento que Jonas apareceu. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou ao lado dela, pegou suas mãos e disse: "Quando a vida queima tudo, é porque está nos dando espaço para construir algo novo." Essas palavras ficaram gravadas na sua alma. E Clara, inspirada por ele, não desistiu. Com o pouco que tinham,
eles começaram a vender café e pão em uma barraquinha improvisada, na mesma praça onde se conheceram. As pessoas que passavam por ali começaram a se acostumar com aquele casal de sorriso fácil e olhos cheios de esperança. Clara fazia o café mais cheiroso da cidade e Jonas tratava cada cliente como um amigo antigo. Com o tempo, o pequeno carrinho virou um ponto conhecido. A barraca de lona se transformou num quiosque e depois em uma pequena padaria. E o nome? Dois Começos. Porque, como ela mesma dizia, era ali que duas vidas haviam recomeçado. Os meses passaram e o que começou como uma amizade simples floresceu em algo muito maior. Jonas pediu Clara em casamento de um jeito discreto, num fim de tarde, sentados no mesmo banco onde se conheceram. Ele não tinha um anel, apenas um pedaço de barbante, mas tinha um olhar tão sincero que valia mais do que todo o ouro do mundo. Clara chorou, mas dessa vez as lágrimas eram de pura felicidade. Eles se casaram em uma cerimônia pequena, rodeados por pessoas que testemunharam tudo acontecer. Clientes, vizinhos, amigos. E enquanto dançavam, Clara lembrou de tudo o que passou, do medo, da dor, da solidão, e percebeu que, se não tivesse perdido tudo, talvez nunca tivesse encontrado o que realmente importava. Hoje, anos depois, a padaria Dois Começos continua lá. As pessoas entram para comprar pão, mas saem com algo que não se vende: esperança. Clara costuma dizer aos clientes que o segredo do seu pão é simples. É feito com o mesmo ingrediente que salvou sua vida, o amor. E quando alguém pergunta como ela conseguiu se reerguer depois de tanto sofrimento, ela apenas sorri e responde: eu não encontrei o amor me encontrou. E ele estava varrendo a calçada. Essa história nos lembra que os recomeços mais bonitos muitas vezes nascem das cinzas e que a gentileza pode ser a força mais poderosa do universo. Se você também acredita no poder dos recomeços, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de esperança. Muito obrigado por assistir e até a próxima.